Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal pra gente conversar sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Primeiro agradecer muito, cara, a vocês que participaram ontem da transmissão, primeira transmissão ao vivo aqui do canal do Medeiros. Eu narrando, com o José Passini comentando, o André Calipo lá do Almanac Botafoguense também nos comentários. Assim, ficou sensacional. O jogo não foi o que a gente esperava, né? O Botafogo empatou em 1-1 com o Goiás, pelo menos não perdeu, né? Travou o Goiás ali, o Botafogo manteve a mesma distância. Assim, agradecer muito, cara, muito, e dizer que teremos mais, tá? Fiquem de olho aqui no conteúdo do canal do Medeiros, que aí você vê o jogo na televisão, coloca lá no mudo e vem aqui pro canal do Medeiros para ouvir a narração em áudio aqui da transmissão dos jogos. Botafogo e Confiança, a gente deve ter transmissão também. Beleza? Vamos falar de Botafogo, vamos falar um pouco do que eu acho da estratégia do Wenderson, que ele adotou para essa reta final de Campeonato Brasileiro de Série B, e que a torcida tá chateada, com razão, eu vou explicar por quê, mas que o Wenderson Moreira tem sim suas estratégias. Primeiro, deixa rodar nossa vinheta, depois a gente volta aqui para conversar um pouco. Voltando aqui, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, sempre conversando com vocês aqui sobre o nosso glorioso, beleza? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, joga esse vídeo aqui lá no grupo do WhatsApp do teu amigo botafoguense, da tua família, e não esqueça do like, beleza? Feita essa introdução de sempre aí, que sempre eu peço isso, pois ajuda muito o canal, contribui muito aqui para o crescimento do canal do Medeiros. Vamos falar sobre Botafogo e Goiás, né? Essa partida que terminou em 1-1, o Botafogo foi a 56 pontos nesse Campeonato Brasileiro da Série B e deixou o Goiás com 53. Então o Botafogo empatou e manteve a mesma distância para o seu rival ali na briga pelo acesso dessa Série B. O Botafogo começou a partida aí muito mal, né? Com uma desatenção enorme, que era difícil da gente ver o Botafogo entrar tão desatento. Inclusive eu vinha elogiando o trabalho do Edi, o preparador físico do Botafogo, porque ele motivava os jogadores, e muito provavelmente motivou de novo ontem. Antes das partidas ali, a equipe já entrava muito ligada, né, cara? E ontem não. Ontem o Botafogo foi displicente no início, e o Varley ali deu mole, o Varley junto com o Daniel Borges, com o Diego Loureiro, de novo o Diego Loureiro envolvido em mais uma falha de gol do Botafogo. Ontem eu nem acho que o Diego Loureiro foi o culpado total, assim, eu acho que o Varley teve mais culpa no lance. Mas assim, o Diego Loureiro também participou daquela trabalhoada toda que saiu o gol do Goiás através do lateral esquerdo Hugo, né? A sorte é que logo em seguida, 6 minutos depois, o Botafogo conseguiu, aos 10 minutos do primeiro tempo, gol de cabeça com o Carly, empatar o jogo. E aí depois disso, cara, virou um jogo franco, né? Assim, as duas equipes tentando o ataque, o Goiás com mais finalizações, mas porém o Goiás também batendo muito, cara. Impressionante o rodízio de faltas que o Goiás fez no Botafogo. Caio Vinícius era para ter sido expulso naquela entrada criminosa em cima do Chay, cara. Como é que o VAR não chama aquele lance, cara? Eu vinha falando aqui que eu tinha minhas preocupações com o Anderson Daronco, com o Rafael Toschi Marques, que eram árbitros que sempre prejudicam o Botafogo, e mais uma vez ontem conseguiram prejudicar, cara. É impressionante. É como o Daronco é um árbitro caseiro e ele acha que ele é um juiz que está apitando na Europa. Ele acha que é maneiro, cara, não apitar faltas que acontecem porque o jogo tem que rolar. Ou então ele acha maneiro guardar o cartão no bolso e só dar uma ou duas vezes em lances que ele escolhe, né? Ontem aquele lance era para expulsão do Caio Vinícius e ele ignorou completamente um lance que o VAR deveria ter chamado. Assim, no melhor dos mundos, no mundo correto, aliás, não precisava nem de VAR, era expulso e acabou. Mas já que ele errou, o VAR tinha que ter chamado para ele expulsar o Caio Vinícius. Mas beleza, vamos falar de Botafogo, vamos esquecer um pouquinho a arbitragem, né? Também. E eu queria falar um pouco da estratégia do Wenderson Moreira, né, cara? O Wenderson Moreira que, na minha opinião, errou ontem em algumas opções dele. Ele manteve o mesmo time que venceu o Brusque, e aí, assim, a gente criticou, por exemplo, o Diego Gonçalves, que já tinha feito uma partida muito ruim contra o Brusque. Ele veio com o Diego Gonçalves de novo, deixou o Marco Antônio no banco, mas aí a gente ainda teria a justificativa de que o Botafogo fez uma boa partida contra o Brusque, 3-0, e ele quis manter a mesma equipe. Beleza, é uma boa justificativa até. Porém, ele de novo, para mim, errou nas substituições, né? Ele veio com o Luiz Henrique, que eu sinceramente não estou entendendo a quantidade de chances que o Luiz Henrique está tendo.
pois assim, ele já teve várias oportunidades e não vem, na minha opinião, demonstrando um bom futebol para que essas opções, né, que essas oportunidades se renovem tantas vezes, né? O Luiz Henrique, não, para mim, não está acrescentando tanto assim ao time para que ele entre praticamente todo jogo. E ao contrário disso, ele vem deixando o Rafael fora, né, que é o jogador aí, a melhor contratação do Botafogo no ano, tá na reserva e não entra. Ele vem deixando o Ronald fora, que é um jogador que era titular do Botafogo antes de se lesionar. E ele só deu 5 minutos de jogo até agora pro Ronald, né, contra o Brusque, né? Então assim, o Ronald tá faltando oportunidades para ele. E assim, ontem o Varley não foi bem, Diego Gonçalves não foi bem. Então assim, teve diversas situações ontem que poderiam ser diferentes do que se apresentou. No final das contas, o resultado acabou sendo ok pro Botafogo. Não foi um resultado bom, porque o resultado bom é vitória. Mas pelo menos o Botafogo não perdeu. E aí o Botafogo mantém um aproveitamento, né? Que é aí que eu queria entrar na estratégia do Anderson Moreira. Nesse final de Campeonato Brasileiro Série B, qual a estratégia que o Anderson Moreira adotou para poder conseguir o objetivo que é subir de divisão no Campeonato Brasileiro? Vamos vencer as partidas dentro de casa e vamos empatar, pelo menos, as partidas fora de casa. Então essa estratégia está muito clara dentro do Botafogo. Claro que o Botafogo vai jogar sempre para vencer, mas a principal para o Botafogo é não perder o jogo fora de casa. Isso está sendo muito evidente a maneira que o clube está jogando fora de seus domínios, né? Então o Botafogo vence dentro de casa, igual venceu o CRB, igual venceu o Brusque, e aí fora de casa o Botafogo já vai com essa principal proposta de pelo menos não perder. Aconteceu isso contra o Cruzeiro, 0-0, aconteceu isso ontem contra o Goiás. O Botafogo, depois que empatou o jogo, o Botafogo, se fosse uma equipe mais agressiva ontem, era um jogo que dava para o Botafogo vencer. A gente percebia muitas vezes a fragilidade em alguns setores do Goiás. O Goiás tem muitos problemas defensivos, principalmente na bola aérea, né? Então assim, o Botafogo deixou também de ganhar a partida ontem. Se o Botafogo força um pouquinho mais, o Botafogo conseguia. Mas no final das contas, o Anderson Moreira tá com essa estratégia que, se ele conseguir levar isso até o final, o Botafogo vai subir de divisão e vai conseguir conquistar o objetivo, né, que é subir, né? Mas ao mesmo tempo ele está desagradando a torcida, que acha que é uma atitude de certa forma até covarde, ruim, né? Por não estar querendo jogar fora de casa. Realmente, ontem ele respondeu na coletiva que ele acha que às vezes acontece, não é que o Botafogo muda quando joga fora de casa, é que realmente às vezes acontece, são vários fatores, mas assim, tá muito evidente que o Botafogo é um time jogando em casa e um outro time completamente diferente jogando fora. Isso não é questão de opinião do Matheus Medeiros, não é opinião de fulano, de ciclano. Isso é o que todo mundo tá vendo no campeonato. Por competência ou sorte, a gente pode começar a discutir aqui, o Botafogo não vem perdendo jogos fora de casa, porque senão as críticas estariam muito maiores. Mas, de fato, o desempenho do Botafogo fora de casa não agrada há muito tempo. Desde quando o Botafogo venceu o Remo por 1-0, o Botafogo já não vem jogando bem fora de casa. Aquele jogo o Remo merecia vencer o Botafogo foi muito pressionado, mas conseguiu vencer ali por 1-0 com o gol do Varley. Então assim, o Botafogo é outro time quando joga fora de seus domínios. No resultado, talvez isso a gente consiga realmente aí surtir efeito e o Botafogo subir para a primeira divisão, que é o objetivo. Mas agora, pensando já numa Série A de 2022, o Anderson Moreira vai ter que rever os seus conceitos. Porque numa Série A de Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogando fora de casa desse jeito que está jogando, o Botafogo vai perder para todo mundo. Então assim, hoje o Botafogo ainda está conseguindo uns empates ali, o objetivo vai ser conquistado. Mas se a gente for pensar lá no ano que vem, preocupa bastante essa atitude do Botafogo. Mas como a gente está falando de hoje, como a gente está falando de Série B ainda, acho que o Botafogo vai conseguir subir e a estratégia do Anderson Moreira, no final das contas, vai acabar dando certo, que é o objetivo de subir para a Série B. Beleza? Combinado, então? Falamos de desempenho, falamos de resultado. O que vocês preferem? É claro que a torcida vai preferir ganhar com desempenho. Hoje, o Botafogo está ganhando com desempenho jogando no Newton Santos. Fora de casa, o Botafogo não está jogando bem. Pelo menos não está perdendo.
Essa é a estratégia hoje do Anderson Moreira. Deixe seus comentários aí, até a próxima. Vamos conversando muito de Botafogo, tem muito papo pra gente dizer aí durante a semana. Hoje é só quarta-feira, o jogo contra o Confiança é só na semana que vem. Beleza? Deixa seu like aí, galera. Até a próxima.